Irmãos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que é um grande privilégio, uma alegria muito grande estarmos aqui. Para quem não sabe, agora no próximo dia 14 de março, completam 20 anos que eu cheguei em São Paulo pela primeira vez. E eu cheguei direto para a congregação, na verdade, ponto de pregação, que ficava na rua Morango, Natal, né? E ali, graças a Deus, fui muito bem acolhido e pudemos desenvolver, ou dar os primeiros passos, na verdade, relacionados ao nosso ministério. Eu me lembro lá, né, com aquele pequeno número que ali estava, mas de pessoas fiéis, comprometidas com o reino de Deus. E eu creio que resultado hoje, né, daqueles frutos que foram crescendo, se multiplicando, e chegamos hoje aqui. E também me lembro, né, da nosso grupo de louvor, né, Marlene cantando lá e tal. Ela canta também hoje ainda, Marlene? Tá bom, então, nosso coralzinho, né? Então são muitas lembranças. Então 20 anos, eu cheguei aqui adolescente, na verdade, né? 18 anos de idade, então não faça conta não, mas 20 anos depois estou aqui novamente, louvando a Deus, né, pelo privilégio de estarmos aqui. Aproveitando para agradecer aos irmãos pelo convite. Hoje nós estamos pastoreando uma congregação, organizando a igreja lá na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Estamos lá já há 2 anos, e este ano é um ano de construir a igreja. Eu creio que vocês experimentaram recentemente, né, o privilégio. Então eu já quero que os irmãos incluam na oração de vocês aí esse pedido, para que Deus nos abençoe e que seja um ano não só de crescimento espiritual, mas também, né, que o nosso prédio, nossa igreja também seja ali construída. Nós vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, irmãos, para a nossa edificação no texto de Hebreus, capítulo 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3. Os irmãos acompanhem atentamente a leitura bíblica no sotaque baiano que eu recuperei. Eu vim para São Paulo, tinha perdido, mas graças a Deus, né, recuperei meu sotaque. Então vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas mentes, em vossas almas. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe a palavra, para que seja de fato edificante e toque os nossos corações. Texto muito propício, até mesmo para a vida que estamos vivendo. Inclusive, no início de ano, estamos na expectativa de mais um ano, né? Muitos ainda estão comemorando a passagem de ano novo, de férias, né? Mas é um privilégio poder, sobre todas as coisas, olhar para o Senhor. E mais ainda, olhar para a vida que o próprio Deus nos concedeu. Fazer parte da vida cristã, do povo de Deus, é um privilégio muito grande. É algo que nós podemos, em nossa vida, olhar e entender não só o amor de Deus, não só o plano de Deus, mas também a toda a eternidade que Deus nos inclui nela. E quando olhamos para o texto bíblico, nós vamos perceber o apóstolo, o escritor sagrado, dizendo que nós temos uma carreira que nos está proposta. E essa carreira que nos está proposta é a vida cristã. E nós precisamos, portanto, adentrar nessa corrida com os nossos olhos e com nossa vida focados em Jesus.
Nessa carreira não permite distrações. Nessa caminhada não permite que nós olhemos para outras coisas e, infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão cansadas, que estão desanimadas, que estão carregadas de uma vida inteira de serviço, mas não estão sendo renovadas. Muitas perderam as esperanças, como o hino nós cantamos, outros corriam bem, agora estão longe de ti. Outros seguem, mas estão sem vigor, e assim nós vemos que há uma urgente necessidade de voltarmos para o Senhor Jesus. Eu gostaria que você atentasse para essa palavra, e talvez você se encontre numa caminhada cristã um tanto desatenta, talvez cansado, talvez afatigado, talvez preocupado, ou até mesmo olhando para as circunstâncias do mundo e vendo que o mundo oferece atrativos, o mundo oferece coisas que distraem a nossa caminhada e muitas vezes nos afastam do Senhor. Então, nesse contexto, nós temos essa palavra de exortação, uma palavra de motivação, uma palavra que nos vem ao encontro no momento que necessitamos de focar, necessitamos de olhar para um alvo específico. Então, nessa caminhada, nós passamos por momentos difíceis, passamos por vales áridos, por momentos terríveis em nossas vidas, por momentos tristes, mas também passamos por momentos alegres. Eu creio que ao longo desses anos de existência dessa igreja, os irmãos puderam experimentar muitos momentos de grandes alegrias, mas também momentos de profundas tristezas. Mas uma coisa é certa, que em todos estes momentos o Senhor esteve com os irmãos, e o Senhor certamente continuará presente na vida da sua igreja, porque a igreja é do Senhor. A igreja, ela faz parte de um propósito do Senhor. Então o problema está com a igreja precisa entender esse propósito e o processo pelo qual ela precisa andar até chegar à perfeita varonilidade, até chegar na glória, até chegar diante do Senhor, aquele que é o nosso Deus. Então nós precisamos olhar de uma maneira muito assídua e muito perseverante para o nosso caminhar com o Senhor. Até mesmo porque são muitos aqueles que nos procuram o nosso fracasso, procuram desanimar. Quantos que chegam até nós e dizem assim: olha, mas a vida cristã é sem graça, mas do lado de cá, o mundo oferece coisas, ou prazeres, oferece alegrias, mas na verdade aquilo que o mundo oferece tem uma aparência assim de coisas alegres, boas, mas o final é caminho de morte, o final é caminho de destruição. Então essa carta, ela nos traz essa exortação quanto à nossa postura nessa caminhada. Então veja que precisamos estar atentos como vivemos a vida cristã. O que nós precisamos observar nessa noite é já fazer um autoexame. Certamente fazemos isto nessa troca de ano, final de ano, nós fazemos um check-up em nossas vidas, olhamos aquilo que falhamos e geralmente começamos um ano com propósitos, com promessas, com novas motivações. Mas o que o texto nos convida é olharmos para a nossa postura nessa caminhada. Como nós andamos? De fato, nós temos priorizado a Jesus Cristo em nossas vidas? De fato, nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus? De fato, nós já chegamos àquele ponto de entender o que significa essa igreja? Porque nós vemos que o mundo hoje está perdido, o mundo não tem referencial de igreja. Igreja, pensam eles que é apenas um ajuntamento ou algumas pessoas reunidas com a Bíblia aberta, cantando algumas coisas, mas isso não é tudo o que resume ser igreja. Afinal de contas, a igreja, ela tem de entender que ela faz parte e ela não pode estar separada do Senhor e da sua palavra. Ela não pode ter outra razão senão a glória de Deus.
E ela não pode fazer outra coisa senão refletir essa glória. Então nós precisamos olhar para isso, como temos andado essa caminhada. Ao longo da minha caminhada com Cristo, eu tenho crescido, eu tenho experimentado um crescimento. Esse crescimento ele é perceptível, esse crescimento ele traz outras pessoas a desejar também esse crescimento. Então é isso que nós precisamos, assumir uma postura adequada à palavra de Deus e sendo motivados por ela. Então eu gostaria que nós pensássemos um pouco nessa noite a respeito dessa carreira que nos está proposta, o que eu poderia chamar aqui de uma carreira para o céu, de uma investida em nossa vida que terá o seu fim, que terá o seu clímax no céu. Então veja que nós fazemos parte daquele povo que não pertence a esse mundo. O apóstolo Paulo fala que a nossa pátria não talvez fale assim, eu sou paulista, eu sou brasileiro. Não, isso é o seu apelido, isso é momentaneamente, isso é passageiro, porque na verdade nós somos cidadãos dos céus, e é para lá que nós vamos. Então a nossa vida precisa ser motivada para esse fim. Então veja no versículo 1, quando ele começa dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então é interessante olharmos para essa frase aqui, para essas palavras iniciais do versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, porque Hebreus capítulo 12, ele agora está ligando, ele está aplicando aquilo que ele havia falado no capítulo 11. Então ele faz referência ao capítulo 11, ao falar, portanto, ou seja, diante disso que foi exposto, diante dessa galeria que nós temos, aqui ele chama de nuvem de testemunhas. Ou seja, nós temos aqui um grande número de pessoas que já passaram antes de nós e que estão ali para servir não só de testemunho da fidelidade de Deus, mas também de motivadores, mas também de pessoas que estão ali nos mostrando e nos incentivando a perseverar nessa carreira para o céu. Então, a primeira lição que podemos tirar para a nossa caminhada, para a nossa carreira para o céu, nós precisamos olhar para a vida daqueles que serviram ao Senhor, daqueles que vieram antes de nós e são dignos, portanto, de serem considerados. Se você observar, por exemplo, o versículo 32 do capítulo 11, volte os seus olhos para Hebreus 11, 32, diz assim: o que direi? O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E ele abre parênteses e diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O que ele mostra aqui, portanto, é essa galeria de heróis, são essas nuvens de testemunhas. Então, a ideia que o escritor tem seria daquele anfiteatro, ou seja, como se fosse hoje, uma competição, e a arquibancada de um ginásio, de um estádio, estivesse cheia de pessoas, e essas pessoas aqui são esses heróis da fé.
E eles estão ali para testemunhar da fidelidade de Deus. Só que há algo curioso aqui. Se formos comparar esses homens com aqueles que são colocados nos nossos dias, vamos ver algo estranho. Porque estes homens que foram fiéis ao Senhor, vejam o final de muitos deles. Eles foram cerrados pelo meio. Eles foram decapitados. Muitos apedrejados, provados. Muitos morreram dessa maneira, entregaram sua vida a Jesus, não negaram a sua fidelidade a Cristo, permaneceram leais, fiéis ao Senhor. E o Senhor, portanto, os conduziu à glória. O Senhor, portanto, permitiu que os seus nomes estivessem aqui registrados, catalogados, para mostrar às gerações vindouras que vale a pena servir ao Senhor. E que, na verdade, o ato heróico não é de ser um mártir, não é de ser alguém para ficar com seu nome na história, simplesmente, mas para refletir a fidelidade de Deus. E estes homens e estas mulheres de Deus estão ali como testemunhas. Então precisamos nos inspirar neles, na fidelidade deles. Quantas pessoas hoje estão negociando a fé cristã? Estão invertendo os valores, estão se adequando ao mundo, estão amando o mundo, estão provando do mundo e abrindo mão dos seus valores. Os irmãos se lembram quando Pedro e João foram ordenados e proibidos de pregar o Evangelho? E a acusação é: olha, vocês estão enchendo Jerusalém da palavra de Deus. Olha, vocês estão contaminando o bairro, contaminando a cidade com a doutrina de vocês. Então, a partir de agora, vocês não podem mais pregar sobre o nome de Jesus. E Pedro, então, responde: vê se é possível isso, né? Obedecer vocês, dar ouvidos a vocês. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. E a mesma coisa, portanto, precisamos observar isso. Então essas pessoas estão ali para mostrar que elas viveram e morreram por sua fidelidade a Jesus Cristo. E aí nós olhamos para nós e perguntamos: de fato, nós estamos dispostos a entregar, se necessário, a nossa vida por Jesus? Até que ponto nós estamos dispostos a continuar em nossa carreira para o céu? Será que é até ao ponto em que somos abençoados? Ao ponto em que Deus nos fornece aquilo que nós pedimos a Ele? Porque a partir do momento em que as provas vêm, que a doença vem, nós abandonamos. Ou nós evitamos a perseguição, porque aquele que quer viver piedosamente, segundo Paulo diz a Timóteo, vai ser perseguido. Isso, indubitavelmente, nós não podemos, meus amados irmãos, ter uma vida piedosa, uma vida cristã, e ao mesmo tempo sermos aplaudidos e aceitos pelo mundo. Então o que nós queremos enfatizar nessa noite é que nessa caminhada para o céu, nessa corrida para o céu, nós precisamos ser encorajados por aqueles irmãos que já passaram antes de nós. Podemos aprender com seus exemplos, podemos aprender com a vida deles, que combateram o bom combate, como o apóstolo Paulo, que não negaram a sua fé, mesmo diante da espada. Hoje muitos negam a fé nas suas faculdades, negam a fé, negam a sua postura diante de uma sociedade tão corrompida como a nossa, onde tem se levantado cada vez mais essas minorias e ideologias que têm tentado empurrar a goela abaixo os seus pressupostos, as suas afirmações, e muitas vezes nós ficamos calados. Muitas vezes nós aceitamos e para não entrar em conflitos e nós acabamos deixando a nossa fé quietinha no seu lugar. Nós precisamos então olhar para a ousadia e para a coragem daqueles que viveram antes de nós. Mas o texto também nos diz ainda no versículo 1, que além de olhar para aquelas pessoas que estão lá na galeria da fé, nessa carreira que está proposta, nós precisamos também olhar para nós mesmos, inclusive olhar para a nossa santidade.
Nós precisamos manter um padrão de santidade aprovado e estabelecido por Deus. Veja o versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e diz agora, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então ele traz para nós também que não é apenas o mundo que pode ser impedimento. Inclusive, penso eu particularmente, que o maior problema nosso não é o mundo. O maior problema da igreja não está fora dos seus muros, das suas paredes, está dentro. Porque, meus amados, se nós vamos observar, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra, nós temos o corpo, a igreja, nós temos Cristo como cabeça, que sustenta e que alimenta. E a pergunta é, o que mais precisamos? De que mais nós necessitamos para viver fielmente, se não só da nossa lealdade e da nossa fidelidade ao Senhor? Então nós precisamos olhar e cuidar para que não apenas ficamos nos desculpando, dizendo, é porque a nossa geração está perdida, porque a tecnologia, ela substitui nosso tempo, acaba com a igreja, então não é por causa de A ou por causa de B. A questão é, temos de olhar para aquilo que está proposto. Veja que ele diz no versículo final do versículo 1, que há uma carreira proposta, e essa carreira foi proposta por Deus. E mais uma vez, convém lembrarmos aqui da ideia do texto. Então, trazendo a ideia de novo daquela competição, talvez era comum que o escritor ele observasse os atletas gregos ali treinando, e então ele observa isso, olha, da mesma maneira que um corredor, que um atleta, que alguém que está competindo, ele precisa de meios adequados para competir, ele precisa de uma roupa adequada, de um tênis adequado, de acordo com a modalidade que ele disputa. Então talvez ele pense, olha, nós também precisamos desembaraçar, ou seja, abrir mão de todo o peso, de tudo aquilo que nos atrapalha correr nessa corrida para o céu. Sabe por que o texto diz isso? Porque nós, meus amados irmãos, infelizmente, ainda levamos conosco, carregamos conosco resquícios do mundo. Ainda existem coisas no mundo que nos atraem. E nós não queremos abrir mão dessas coisas. O texto diz aqui, usa uma expressão dizendo assim, que tenazmente nos assedia. Veja que o pecado, ele não tem, na primeira instância, na primeira vista, uma ideia de algo que é perigoso, de uma ideia de algo que é destrutivo. Pelo contrário, de maneira muito geral, o pecado ele vem com a aparência de coisa boa, de coisa que é atrativa, que é agradável. Eu sempre gosto de observar, por exemplo, o Éden. Quando a narrativa bíblica de Gênesis 3, quando narra a queda do homem, daquela conversa de Eva, entre Eva e a serpente, o diabo, quando ele afirma, negando uma afirmativa de Deus, dizendo, olha, é certo que vocês não vão morrer. E então agora Eva olha para o fruto e a Bíblia diz, e vendo que era agradável aos olhos, e vendo que era algo que trazia ao paladar, algo que era talvez agradável ao paladar, ela enche a boca de saliva, desejo de comer aquela fruta. Então veja que a partir do momento que perdemos a perspectiva da verdade de Deus, o pecado passa a ser algo prazeroso, passa a ser algo atrativo, e as investidas do diabo contra a igreja é para trazer coisas atrativas, tanto na esfera carnal, no sentido de ver natureza, os pecados da carne, os prazeres da carne, como também, por exemplo, as heresias, as falsas doutrinas. Dificilmente alguém vai pregar dizendo, olha, a partir de agora você vai ter que adorar a besta, ajoelhar. Não. Alguém vai dizer o seguinte, olha, temos algo melhor para oferecer para vocês.
Olha, tem algo aqui diferente, então nós vamos mudar a nossa rotina. Ah, mas a igreja presbiteriana é uma igreja muito fria. Ah, mas não sei o que. E começa então a dizer, olha, vamos oferecer algo diferente. E fazem igual Nadab e Abiú fizeram. Fazem igual outras pessoas fizeram. Oferece aquilo que Deus não aceita. Então, muitas vezes, o pecado da heresia, o pecado das inovações, também são através de boas intenções, de coisas que são aparentemente agradáveis. Então, muito cuidado, porque o pecado, ele vem disfarçado em coisas aparentemente boas. Por isso ele diz aqui, precisamos desvencilhar, ou seja, desembaraçar. Precisamos abrir, tirar tudo aquilo que impede a nossa caminhada. Abrir mão do pecado. Porque o pecado ele é perigoso. O pecado é destrutivo. O pecado ele pode destruir uma pessoa. O pecado pode destruir, além da pessoa, a família da pessoa. O pecado pode destruir uma igreja. O pecado pode destruir uma nação. Lembra de Acã? Acã, quando rouba aqueles objetos ali que não era para fazer, esconde embaixo lá, né, da sua barraca, e então, quando vai lá investigar, encontra com ele. Somente depois que ele confessa o pecado, Deus volta a abençoar o seu povo, e ele é punido, e não só ele, mas toda a sua casa. Então não adianta queremos insistir no pecado. A verdade, nós precisamos urgentemente olhar para a nossa santidade, porque sem uma vida de santidade, ninguém pode ver o Senhor. O próprio Hebreus diz lá, versículo de número 14, do capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o verbo seguir é a ideia de perseguir. Assim como o animal persegue um outro para, né, uma presa, assim também devemos nós perseguir a paz, ou seja, investir, envidar os esforços necessários para mantermos não só a paz, mas também a santificação, que é um pré-requisito para entrarmos no céu. O texto também, meus amados, no versículo seguinte, versículo número 2 do capítulo 12, nos mostra ainda uma outra e importante lição para a nossa caminhada, para a nossa corrida para o céu. Além de olhar para pessoas que tiveram antes de nós, e além de olhar para o nosso íntimo, para a nossa santidade, para a nossa vida diante de Deus, o versículo 2 diz que nós precisamos também olhar para Jesus. Diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então ele nos convida, nos convoca a que, sobre todas as coisas, de uma maneira muito especial, voltemos os nossos olhos para Jesus. O texto ainda mostra que ele é o autor, ou seja, o capitão da nossa fé. Aquele que trocou a alegria pela cruz. Veja o que Cristo fez por nós. Ele tinha a sua glória, ele governava todas as coisas, assentado no alto e sublime trono, como Isaías ouviu. Ele deixa o trono, ele deixa as suas regalias celestiais e troca tudo isso pela cruz. E quando Paulo escreve aos Filipenses, ele nos convida então a ter o mesmo sentimento, a imitar Jesus, dizendo que precisávamos olhar para a vida de Jesus, que trocou de fato esta alegria, que trocou o céu pela cruz, que trocou o trono pela sepultura, para assumir o nosso lugar, tornando-se um de nós, tornando-se carne. Esse é um estado de humilhação de Cristo. E o texto mostra, portanto, que precisamos olhar para Jesus, porque Jesus, ele passou pelo mesmo processo que nós passamos, inclusive por processo pior ainda, porque ele morreu morte de cruz. Ele sabe o que é padecer, ele sofreu na sua carne
e sabe o que é padecer. Então devemos olhar para Ele. Versículo número 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ele também nos convoca aqui a olhar para Jesus, imitar a Jesus e aprender a suportar as oposições. Muitas vezes somos animados por causa das circunstâncias. Veja que a vida cristã não é fácil. Ninguém que adentra nesta locomotiva para o céu, ninguém que entra nessa caminhada, nessa corrida para o céu, possa achar que é algo fácil, possa pensar que não terá problema algum. Inclusive algumas igrejas pregam isso: olha, se você vier para a igreja, os seus problemas serão resolvidos. Eu posso dizer, venha para a igreja e possivelmente você terá mais problemas ainda. Agora você saberá resolvê-los, ou pelo menos você terá paz verdadeira ao passar pelos problemas. O próprio Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As últimas palavras de Jesus para nós foi: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então esta é a promessa, e esta é a razão também da existência da igreja. Podemos manter uma vida perseverante, porque o capitão da nossa fé, o nosso general, está constantemente conosco. Então não precisamos temer: e esta geração? A geração tem capacidade sim de suportar a sua geração. Ao longo da história, nós vamos ver pessoas que marcaram a sua geração pela fidelidade ao Senhor. E nós também sabemos hoje que pessoas fiéis, comprometidas com o reino de Deus, podem marcar a geração, não importa a situação que ela se encontre. E ainda o texto nos mostra no finalzinho do versículo de número 3, que quando Jesus suporta, quando Jesus, de maneira muito firme, Ele suporta, Ele nos exorta aqui então ao encorajamento para enfrentar as perseguições. Mas como é que vamos enfrentar essas perseguições? Enchendo-nos, colocando em nossas mentes aquilo que nos traz esperança, como o próprio Jeremias disse. Enchendo-nos da palavra de Deus. Ninguém pode suportar o século presente se não for através de uma vida comprometida com a palavra do Senhor. Então, por isso eu volto mais uma vez a dizer: o problema está conosco. E se nós identificarmos que nós temos esse problema quanto à fidelidade à palavra do Senhor, é momento, é hora de voltarmos a isto. É o momento de voltarmos nossos olhos como jovens, adolescentes, adultos, a olharmos para aquilo que Deus estabeleceu para nós. Ele nos colocou, nos propôs uma carreira e está conosco, incentivando, dirigindo, alimentando. E a grande promessa de Deus é que esta é uma carreira vitoriosa. Eu quero encerrar com essa maneira aqui. Diferentemente das competições que conhecemos, ali muitos correm, muitos disputam, mas apenas um vence e é coroado. Primeiro, nós não estamos aqui numa competição, e não estamos aqui numa disputa, estamos todos andando juntos. E muitos ali dos irmãos que recebem essa carta não estavam compreendendo isso, porque havia disputa. Muitos haviam já abandonado a igreja. E ele então convoca lá no capítulo 10, 25, a que eles voltassem a congregar, porque muitos estavam se acostumando a viver fora da igreja, porque também nos acostumamos a viver fora da igreja. E esse é um grande perigo, e é uma grande armadilha, porque uma vez que perdemos a comunhão, nós perdemos o amor, perdemos a esperança e ficamos fora do padrão estabelecido por Deus. Então qual é o papel da igreja? É motivar, é estarmos juntos, encorajando uns aos outros, é estarmos orientando, exortando uns aos outros. Então não é competição, porque todos chegarão ao final
Porque quem é que vai vencer? É aqueles que seguem fiéis. Não é isso que nós cantamos? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, conhecem? Mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Então a fidelidade, o compromisso é que garantirá da nossa parte a nossa eficiência nessa carreira. E como podemos aplicar, portanto, isso aqui para que voltemos para nossa casa encorajados? Primeiro, saiba que a palavra de Deus foi escrita também para você. Então medite na palavra do Senhor. Faça da palavra do Senhor o alimento da sua alma. E veja o quantas coisas Deus tem a orientar e a motivar você na sua caminhada. Então não abra mão da palavra do Senhor. Segundo, olhe para a sua própria vida. Não tenha vergonha de reconhecer os seus pecados. Para a sociedade atual hoje, o que nós vemos hoje é que você dizer que é pecador, falho, isso é humilhação, é humilhante. Então, quando você vai dizer para alguém, olha, e vai evangelizar uma pessoa apontando o pecado dela, para ela já vai ser uma afronta. Porque o homem atual não admite que erra e que é falho, não admite que necessita da graça de Deus. Mas o cristão verdadeiro, ele está sempre batendo no seu peito, dizendo, Senhor, sê propício a mim pecador, tem misericórdia de mim. Então reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você carece inteiramente da graça de Deus. Não tenha vergonha de procurar o seu pastor, ou procurar um irmão, um presbítero, ou outra pessoa que seja, e orar e pedir ajuda para ele. Já percebeu como acontece nas reuniões de oração da igreja? Nós pedimos genericamente, pela saúde do vizinho, pela viagem, e nós dificilmente pedimos, olha, ore por mim porque eu estou enfrentando um pecado. Ore por mim porque eu estou numa luta terrível e eu preciso da ajuda dos irmãos. Raramente nós ouvimos isto. Então nós precisamos ser sinceros, ser fiéis a nós mesmos e reconhecer nossa dependência de Deus. E reconhecer que precisamos ser santos. Reconhecer que precisamos ser quebrados e quebrantados diante de Deus. Para então mantermos viva a chama da graça do Evangelho do Senhor em nossas vidas. E por fim, nós precisamos olhar para Jesus. Os homens que passaram antes de nós foram fiéis, mas foram pecadores. Morreram. Apenas lá estão os seus registros de suas vidas, de suas obras. Mas Jesus está vivo, está presente, está dirigindo a igreja hoje. Então, é dessa maneira que precisamos viver. Paulo escreveu nos Colossenses capítulo 3, diz assim, olhai para o alto, pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque as coisas terrenas são passageiras, mas as celestiais são eternas. Então, olhe para Jesus, imite a Jesus, siga verdadeiramente a Jesus, de maneira que a cada dia você vá se tornando mais parecido com Ele. E eu gostaria também, irmãos, de dizer, seja fiel ao Senhor e à igreja. Eu gostaria que você olhasse, para terminar, Hebreus 10, versículo 23 a 25. Eu quero terminar com esses versículos aqui. Hebreus 10, 23 a 25. Diz assim, guardemos firme a nossa confissão, ou a confissão da nossa fé, a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Devemos correr essa carreira perseverante, porque o tempo está se findando. Porque não somos eternos aqui.
Nós somos eternos, mas para viver com Deus a eternidade. Então, a nossa estadia, a nossa vida terrena é transitória. Então, eu quero motivar, desafiar você a aproveitar. Se você soubesse quanto tempo de vida você teria, isso faria diferença em sua vida? Se Deus dissesse, isso seria verdade, olha, você terá 20 dias de vida, e daqui 20 dias você vai morrer. O que você faria de diferente? Então, sem saber quando você vai morrer, faça hoje o que você faria. Viva intensamente o Evangelho. Amém, meus amados?